Vamos lá, acharam? Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha lá, aqui está falando um pouquinho sobre propósito, né? Primeiro, ele nos elegeu nele. Você é o eleito de Deus, quer dizer, foi uma escolha dele. Lembra de João 15? Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. A gente pensa que é a gente que escolheu Jesus, né? Mas foi o Espírito Santo que nos tocou primeiro, para que ninguém se ensoberbecesse e dissesse, eu sou independente, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Lembra do que eu falei na semana passada? A gente vem para Deus, a gente vem cheio de propósitos pessoais e tudo mais. Alguns dos propósitos pessoais, Deus pode até permanecer com eles no nosso coração. Mas há propósitos de Deus que ele vai colocar no nosso coração, sonhos, visões, projetos, desígnios que nós não conhecíamos. Por não conhecer Deus, não conhecíamos o propósito dele, que ele queria para nós. Então agora somos de Deus, ele vai, devido à comunhão, se revelar para nós, ok? Tá caindo minha internet aqui. Bom, aqui tá beleza, não sei, todo mundo tá beleza? Eu ainda tô na 5G, tá. Anotaram Efésios, capítulo 1, do versículo 4 a 5? Você viu aí que você foi eleito para que fôssemos santos. Segundo, irrepreensíveis. E terceiro, nos elegeu para filhos. Ponto 1, você é filho. 2, ele te elegeu para que... O que significa santo, amados? Separado. Alguns estão dizendo que está ok, que está bom. Vamos para outro texto lá. Não vai dar para eu esperar para todos abrirem, eu vou falando e você anota com a caneta. Você só escuta eu falando, ok? Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós. Desde antes ele preparou para nós. Você viu o que eu falei antes? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E agora eu estou mostrando para vocês que tem obras que, bem antes, ele já tinha preparado para você andar nelas, fazer. É como se ele fosse na frente pisando e você fosse pisando nas pegadas que ele deixou. Esse é o teu mapa. Ah, Senhor, que obras eu tenho para fazer? Deus já escolheu antes da fundação do mundo as obras. Primeiro, Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Segundo, ele já escolheu as obras de antemão que você faria. Então, tem desígnio para ti, tem propósito para ti. Deus escolheu coisas grandes para ti. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para algumas Bíblias está porque somos obras de Deus. Tem um para aí. Para fazermos as boas obras ou as obras as quais Deus preparou de antemão. Bem antes, Deus preparou essas obras. Olha só, amados. Além de você ter sido escolhido antes do mundo ter sido feito, tem obra que lá na eternidade Deus já tinha predestinado. Ó. Eu quero que tal pessoa faça tal coisa, tal pessoa faça tal coisa, tal pessoa grave CD, tal pessoa pregue, tal pessoa ganhe almas, né, tipo 200, 300, 500 mil almas. Então, desde antemão você já foi escolhido.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, geração santa, povo exclusivo de Deus, para proclamar as grandezas daquele que tu te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra do que eu falei na semana passada? Você não foi tirado do império das trevas para continuar empurrando a vida com a barriga. Você não foi tirado do império das trevas para continuar na mesmice. Uma vida sem propósito? Não, há um propósito. Você é geração santa, sacerdócio real, geração eleita, propriedade exclusiva de Deus tem um para aí, para um propósito, tem um objetivo. Qual o objetivo? Anunciar a grandeza daquele que te chamou, que te tirou das trevas. A grandeza de Deus, contar para as pessoas sobre a grandeza de Deus. A propósito, amado. Deus me tirou para fritar banco, esquentar banco, sentar e deixar banco quentinho. Só frequentar culto de domingo aí. Lá na tua antiga religião, você já frequentava lá só nos domingos. Ser igreja é durante a semana. Ser igreja é praticar o evangelho durante a semana. Anote lá porque não vai dar tempo. Eu tenho tanta anotação, eu quero não tomar muito tempo de vocês, ocupar só mais uns 15 minutos. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Olha aí sobre propósito. Faça tudo para a glória de Deus. Jovem, eu pergunto, o que você tem feito é para a sua glória? É para a satisfação do seu ego? É para benefício só próprio? Você vive uma vida egoísta? Eu pergunto, o que você faz está servindo, sendo para a glória de Deus? O que você faz, jovem, redunda em benefício para o reino? Ou você faz coisa para a sua glória? Qualquer coisa, Paulo disse que até comer, até beber uma água, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Que não tenha escândalo no meio, que não tenha, não seja as tuas ações não sejam corrompidas pelo ego, pelo egoísmo, pela inveja, pela cobiça, pela questão de se aparecer, orgulho, vaidade. Que nada do que você faça tenha pecado no meio. Nada do que você faça pode ser, amado, você está no coral, nada tem que ter vaidade. Você está no teatro da igreja. Você vai evangelizar. Tudo que você fizer não pode ter vaidade. Por isso que eu não gosto muito, amados. Aquele negócio lá no Facebook que eu vejo de algumas pessoas de bote seu nome aqui, que meia-noite eu vou começar uma oração. Aí ele faz a oração dele de uma live ao vivo, para todo mundo ver ele orando. E faz um reteté, um sapateado, um caqueado e tal, e manda umas profecias lá. Bom, cada um, né? Mas tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Se tiver tua vaidade no meio para teu engano, eu estou fazendo, eu vou brilhar, eu vou aparecer, vão me ver. Dessa forma é a forma que eu consigo aparecer. Irmão, se não for para a glória de Deus, tá ralado, irmão. Tudo faça para a glória de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o que está diante de mim,
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio o galardão de Jesus Cristo. Olha só. Paulo disse, amados, uma coisa eu faço, eu me esqueço do que para trás ficou. Aí eu pergunto, o que você está preso? Tem uma bola de todo tamanho, sabe? Uma bola enorme presa no teu pé e você não consegue ir para frente? É o teu passado te acorrentando? Ei, cai a ficha. Pare para pensar. Deus te tirou, te botou em novidade de vida para você voltar a viver velhas coisas na sua cabeça. Você vive uma vida arrastando, parece que tem 2 bolas de chumbo no teu calcanhar, no teu tornozelo. Paulo disse, gente, eu entreguei minha vida para Cristo e eu me esqueci as coisas que para trás ficam. E uma coisa fácil, eu boto o meu foco no que está diante de mim. Eu boto o meu foco em Cristo. A cruz é meu foco, eu olho para diante. Eu esqueço o que para trás ficou. Ah, mas aí, sabe, eu não produzo porque eu levei cintada da minha mãe. Sabe por que eu não ganho alma? Ah, porque eu levei chinelada do meu pai. Ah, sabe por que eu não ganho alma? Porque um dia eu passei uma vergonha na sala de aula. Ah, sabe por que eu não ganho alma? Porque um dia alguém me deu um apelido. Ah, irmão, eu sei que muitos trouxeram traumas, muitos trouxeram muitos problemas. E por Deus, principalmente os líderes sabem, como eu e a apóstola Suzana, fazemos atendimento, aconselhamento pastoral e tratamos um por um. Alguns precisam, às vezes, de até 8, 10, 12 sessões de atendimento. Atendemos com todo amor e carinho. Mas um conselho eu dou para todos. Não deixa o passado te prender, senão você não vai viver o melhor de Deus. Não deixa o passado te prender, senão você não vai viver o melhor. Olha o que Paulo falou. Amados, eu me esqueço do que para trás ficou. Não me incomoda mais o passado. E eu prossigo para frente, eu só olho para frente para ganhar o prêmio da soberana vocação, para ganhar o galardão. E prossigo para uma coisa faço, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo adiante, prossigo para o alvo. Amém? Eu estou correndo um pouco, amados, e apresentando bastante versículos, que eu disse, lembra que eu falei hoje, até lá no Facebook? Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre propósito. Amém, jovens? Semana passada eu falei que eu estava angustiado com jovens que não têm propósito na vida. Falar nisso, amados, agora que eu me lembrei, trocando de assunto rapidinho. No meu canal, eu ainda não botei vídeos. No futuro, eu vou botar vídeos. Mas curta, já compartilhe, ou já, quer dizer, se inscreva, quer dizer. Amém? Se inscreva. Para quando eu começar já ter bastante inscritos. Estimula a sua juventude do bairro a se inscrever. Amém? Vamos lá. Cadê? Me perdi? Ah, achei. Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Ativar o sininho também. Amém. Isso aí. É bem lembrado, ativar o sininho. Todo mundo entra lá, ativa o sininho e se inscreve. Amém. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aquele cujo propósito é firme. Jovem que não tem propósito nenhum, vai ter o coração guardado pelo Espírito Santo?
Jovem que não tem propósito nenhum. A mente é uma oficina do diabo. Jovem que não tem propósito nenhum. É da cama para a mesa para comer, de comer para a cama e não lava uma louça, não varre uma casa, não tira um tempo para estudar para o Enem, não tira um tempo para estudar para as provas, não tira um tempo para estudar a Bíblia. Tu, Senhor, guarda em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Eu pergunto, você tem propósito? Se tem, está firme nele? Olha só, Deus deu um sonho para José e José não se apartou desse sonho. Ele se firmou nesse sonho. Foi jogado numa cova, depois nu, foi carregado numa carroça de grades no deserto. Deve ter chegado lá com bolha nas costas, né? Foi vendido para ser servo na casa de Potifar. Foi caluniado e mandado para a prisão. Na prisão, foi o padeiro ou o copeiro que esqueceu dele? E depois, só de 2 anos, lembrou dele. 13 anos depois, de 13 anos de que ele passa tudo isso, é que Deus o coloca no mais alto lugar. Mas por que ele não desistiu? Porque ele não se apartou do propósito que Deus tinha dado para ele. Quem tem propósito firme, Deus guarda. Olha o que está aqui. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Amém? É isso, amados. Agora vamos abrir um que vocês conhecem muito. Anotem aí que não dá tempo para eu esperar todo mundo abrir. Por isso que eu estou correndo, eu estou passando todos os versículos bem rápido. Aí depois vocês releem um por um em casa, tá? Vocês estudem bastante. Foram vocês que me pediram o assunto sobre propósito. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Lembra que eu falei na semana passada? A gente tem muita vontade de muita coisa. Eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero ter isso, quero fazer aquilo. Eu quero pular de paraquedas, eu quero viajar o mundo, eu quero, sei lá, né? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é o que permanecerá. Muito bom esse. Olha lá, amados, o que permanece, o que deve em tese permanecer é o desígnio de Deus. Muitos propósitos. Amados, eu sei que tem alguns que nunca sonham, né? Mas quem sonha tem tanto sonho no coração, tanta vontade de fazer tanta coisa. Mas olha o que Provérbios diz. Nessa peneira, todo vai passar na peneira, né? Você tem muitos propósitos, mas o que vai permanecer é quando você vê, esse sonho que está no meu coração não foi Deus que colocou. Então, sinto muito, vou ter que renunciar. Opa, esse que está no meu coração é desígnio de Deus, então vou ter que cumprir. Simples assim. Amém? Segunda Coríntios 5:9. Anote lá, 2 Coríntios 5:9. Eu acho que eu vou ter que deixar uma metade para depois, porque é muito. Eu anotei muita coisa, amados, muita coisa. Eu estou dando uma corrida para não ser longo, a gente já está em 40 minutos. Eu não quero fazer live muito longa para não ficar também depois vocês fugindo das lives. A live dele é longa. Segunda Coríntios 5:9. O 9 e o 10. É por isso
É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso é sério. Paulo está dizendo que você vai comparecer diante do tribunal, para lá no dia receber o bem ou o mal, segundo como você usou teu corpo. Tá vendo como isso é sério, jovens? Viva dentro dos propósitos de Deus. Não desvirtue os propósitos de Deus. 2 Coríntios 5, 9 e 10. É muito sério isso, amados. Nós vamos comparecer diante do tribunal para receber o bem ou o mal, segundo o que a gente fez por meio desse corpo. Esse corpo aqui é temporal. E ele foi me dado para eu fazer as coisas para Deus aqui na terra. Então, segundo o que eu fizer, ou eu vou receber a lapada ou... Bem entendido? Podemos ir para o outro. Eita, é muita anotação. Eu acho que... Salmo 119, versículo 27. Salmo é no meio da Bíblia para os novatos. Então, nós vamos, quando acabar essa quarentena, vamos fazer umas gincana bíblica para ver como é que vocês estão. Se já sabem falar os livros do Velho e do Novo Testamento de cabeça. Será que roubaram o Salmo 119 da minha Bíblia? 119, versículo 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. Algumas Bíblias está, faze-me atinar com os teus propósitos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Olha o que é Davi? Eu acho que foi o 19, foi Davi, 119. Olha o que ele diz. Deus, me chama a atenção para eu meditar nos teus caminhos, naquilo que é teu caminho, não meu. Senhor, me faz. É como se Davi estivesse pedindo para Deus pegar a mão e fazer assim com o rosto dele. Senhor, me faz atinar, olhar para o que é teu caminho, para o teu propósito, para o teu preceito. E aí eu meditarei neles. Eu pergunto, amado, quando você está vivendo uma vida despropositada, empurrando com a barriga, frequenta por frequentar, vai no GD por ir, nem sabe por que Deus te salvou. Você tem coragem de fazer como o salmista pediu? Deus, me faz atinar, me revela teus propósitos para eu olhar para eles. Deus, me faz olhar para aquilo que é teu e não mais meu, olhar para a tua vontade. Olha o que Davi falou. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. Não com o meu caminho, mas do que é teu, Senhor. Irmãos, é muito importante isso. Então, a partir de hoje, se você não tem propósito, ora a Deus como ele orou e fala, Senhor, vem com a tua mão e me faz olhar para o teu caminho. Nada de olhar para a direita, para a esquerda, para o caminho errado. Acho que... Bom, vamos mais esse. Isaías 46, 10. Isaías 46, 10. Eu vou começar no 9, aí você vai entender melhor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Que desde o início, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer.
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aleluia. Olha o que Deus está dizendo. Filho, desde toda a antiguidade, eu sou aquele que posso e que anunciei todos os teus caminhos, todo o caminho da humanidade, anunciei todos os propósitos. Desde o princípio, sou eu que revelo o futuro. Ah, bispo, então o que eu tenho que fazer? O que eu sempre tenho ensinado. Se alinhar com Deus. Ah, você tem um monte de propósito, descubra qual é os de Deus, não os teus. Não foi isso que eu li agora em Provérbios? Há propósitos no coração do muitos propósitos no coração do homem, mas só permanece de pé aquilo que é desígnio de Deus. Amém? Deixa eu achar aqui, foi. Cadê? Provérbios 19, 21. Então, tem que ficar de pé no teu coração aquilo que é propósito de Deus. Ah, Deus, o Senhor já tem todo um futuro já anunciado, já desde a criação. Então, o que eu tenho que fazer? Se alinha com a vontade de Deus. Por isso, comunhão é essencial. Amém? Hoje o nosso bate-papo está sendo com Rede Goi, Rede Atos e Flechas. Flechas. Vocês que estão no caminho da maturidade, estão no curso de Flechas, meditem bastante em todos esses versículos que eu passei aqui. Preste atenção nesse nosso bate-papo de hoje, que está sendo importantíssimo. Desde os tempos remotos anuncio que ainda virá. Isaías 46:10. É tremendo isso, amados. Oh, meu pai, tem muita anotação aqui ainda. Dá tempo para mais 2 versículos? Vamos lá, mais 2 pelo menos? Romanos 11. Esse aqui você já conhece, todo mundo conhece esse aqui. Roubaram Romanos daqui. Romanos 11. Versículo 36. Todo mundo conhece este. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse versículo aqui mostra que a gente não é o umbigo do mundo, né? Aliás, todo cristão, em tese, ele deve ser uma coisa que nós chamamos de cristocêntrico. Cristo deve estar no centro de todas as decisões do cristão. Cristo deve estar no centro de toda a nossa vontade. Cristo deve ser o centro do nosso querer, ser, fazer, proceder. Cristo, olha o que Paulo fala para a igreja dos romanos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Este versículo aqui elimina todo o nosso eu. Tudo é para ele, por meio dele e para ele. Vem dele, volta para ele e é por meio dele e é para ele. Nós somos cristocêntricos, amém? Então, amado, o teu propósito deve estar pautado nele. Ele é a rocha. Esse negócio de eu me basto, não. Você está conseguindo compreender, amado? Esse negócio de eu me basto, não.
Ele é o centro, ele é a rocha, ele é a fundação, ele é a pedra angular, ele é a porta, ele é o caminho, ele é tudo. Então, teu desígnio, teu propósito, tua vontade, o teu querer tem que estar alinhado com ele. Amém? Isaías 55:11. Eu estou correndo porque eu estou acreditando que todo mundo vai estudar esses versículos em casa. Amém? Eu estou correndo porque eu sei que vocês vão estudar em casa. Isaías 55:11. Eu vou deixar o link, não vou quebrar ele. Só quem está nos apps lá pode entrar aí. Não mandem para ninguém, amém? Porque tem coisas que a gente está tratando que é interna a nós. De repente eu dou uma puxada de orelha em alguém aí, né? Isaías 55. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Outras Bíblias está, cumprirá o propósito e fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amados, o que Deus tiver de palavra para ti, não volta vazio. O que Deus tiver de profecia, palavra, se cumprirá em ti. Só não se cumprirá se você não se alinhar com Deus. Toda a palavra de Deus não volta vazia. Agora, se o seu coração for uma terra de rocha dura, espinhosa e tal, a semente não germina e não produz. Amém? Vamos pelo menos mais um? Deixo desses outros 40. Achar um aqui para finalizar desses aqui. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer o bem e não o mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Quais são os planos de Deus para mim? De fazer o bem e não o mal. Então não tenha medo de andar nos propósitos de Deus. Me ocorreu um para a gente encerrar. Ô, Senhor, me ajuda a lembrar dele. Caramba, e é um versículo conhecido. Depois vocês estudem, não é esse que eu quero, Efésios 1:11. Já vou descobrir onde está esse versículo. Isso é muito bom para a gente encerrar ele essa noite. Filipenses 1:6. Todos conhecem este. Vamos encerrar essa noite com este aqui. Para você encher o seu coração de confiança. Amém? Filipenses 1:6. Estou plenamente certo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, glória! Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Te alinha com Deus, que Deus completa a obra. Amém? Eu já ensinei isso, acho que num curso de liderança. Amados, alinhar e nivelar é diferente. Você pode falar. Alinhar é quando tem uma. Aqui está paralelo, né? Sabe aquelas. Todo mundo lembra, né? Lá da escola, terceira série, que é uma paralela. Duas retas que vão e tal, e nunca se cruzam. É você andar consoante a vontade de Deus, nunca se afastar da vontade de Deus. Aqui está ele, aqui está você. Nunca se afastar. Mas afastou um pouquinho, daqui a pouco faz isso, ó. Um V, né? Um vai para um lado, outro para o outro. Alinhar-se é andar consoante a vontade dele. Quando eu falo com a liderança de nivelamento, é que eu vou pegar um que está nesse nível, outro está nesse, outro está nesse, outro está nesse, outro está nesse, e eu quero trazer todo mundo para o mesmo grau de espiritualidade, conhecimento, discernimento. Então, quando eu falo, eu quero nivelar os meus 12, eu quero trazer todos para o mesmo nível. Quando eu falo alinhar, é que eu quero que todos andem na vontade de Deus. Amado, anda na vontade de Deus. Andou na vontade de Deus? Paulo disse, eu tenho uma certeza que aquele que começou a obra termina. Então, eu queria terminar com este versículo para encher o coração de vocês de fé. Amém? E, amado, se alinhe com o propósito. Desde toda a eternidade, Deus já tem algo. Se alinhem. Que fique no coração de vocês só aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem. Ah, mas eu tinha um sonho de ser, vamos colocar aqui, o mergulhador da Petrobras, ou um mergulhador da equipe tal para descobrir as profundezas do mar. Se não é de Deus, se era só uma paixão sua, Deus vai revelar aquilo que é dele. Como eu disse, tem gente que quando veio para Jesus, Deus permaneceu com alguns sonhos que ele tinha lá, já era Deus tratando do coração dele lá, já botando coisas, mesmo ele ainda não estando com Cristo. Mas, jovem, principalmente nessa idade, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo para ele te revelar o que ele quer. Amém? 1h10